Salve, salve, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite. Como sempre, a gente não sabe que horas você vai acompanhar mais essa roda de conversa Evangelho para além dos templos, né? É transmitido semanalmente por 4 canais. O canal ATV Causa da Vida, o canal do nosso irmão Marcelo Barros, do nosso irmão Frei Gilvander e do companheiro Zé Vicente. A gente agradece a participação de cada um, de cada uma. Por favor, curtam, compartilhem, comentem, mande as impressões de vocês, as dúvidas, né? Falem o que você achou do vídeo, o que é que a gente pode melhorar. Estamos abertos aí a opiniões e a participações. Vamos esperançar de cada canto do planeta de mãos dadas, celebrando o Evangelho para além dos templos. Este é um movimento onde a fé transcende fronteiras e o amor nos conecta. É o Evangelho além dos templos, que quebra barreiras e nos mantém interligados. Ouça a boa nova. Deixe-a preencher sua alma, deixe-a inspirar seu caminhar. Somos um na fé, um no amor, como uma roda de samba, cada um com seu instrumento, mas tocando em harmonia. Unidos pelo bem comum, somos Evangelho vivo, o povo que luta por libertação, em defesa da vida, da paz e do amor. Hoje quem está aqui comigo é a minha irmã Nancy Cardoso e a gente vai fazer esse bate-papo. Seja muito bem-vinda, minha irmã. Obrigada, Darlan. Uma alegria estar aqui com você. E oi, pessoal. Como sempre, né, a gente começa falando qual é o Evangelho da semana e essa semana a gente reflete, reza, ora, juntamente com Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 3 e de 11 a 32. Nancy, minha querida, fala pra gente qual é a ideia inicial, qual é a síntese desse evangelho, dessa passagem, por favor. Então, eu gosto muito do capítulo 15 de Lucas. São 3 parábolas, mas só Lucas tem essas parábolas. Costuma ter, muitas parábolas são compartilhadas em Mateus, em Marcos, mas essa aqui é só do Lucas mesmo, né? E se a gente acredita que nós estamos por volta do ano 85, no final do 1º século, né? Então seria assim a segunda geração da comunidade de Jesus, e a gente está na Antioquia, que seria hoje entre a Turquia e a Síria. Então, a gente não deve pensar mais num cenário explicitamente camponês da Galileia ou da Judeia, muito menos um ambiente coeso de judeus, de galileus, na pluralidade do mundo judaico. Nós já estamos numa situação bastante diferente depois da destruição do templo, do novo exílio feito pelo Império Romano. Então, nós estamos numa região... A Antioquia era uma cidade muito importante dentro do Império Romano, porque ela fazia um pouco a intermediação entre o mais oriente, né, das coisas que vinham da Pérsia, e o Império Romano. Então, era um pouco um ponto de escala bastante importante. Todas aquelas cidades ali do Mediterrâneo, elas tinham um pouco esse papel de intermediar as trocas comerciais do Império Romano. Então, a gente são pessoas de muitas culturas, pessoas de muitas línguas, pessoas de diferentes religiões que estão se encontrando. E o desafio ali para o cristianismo vai ser, de novo, esse, que é muito importante, né? A novidade de Jesus é só para os judeus, ou a novidade de Jesus também é para essas outras culturas, essas outras línguas, esses outros povos. Mas é que esses outros povos são muito esquisitos, eles comem coisas esquisitas, coisas proibidas, eles têm festas sensuais, eles têm rituais que o judaísmo não aceita, não reconhece. Então, esse debate ele acaba ficando muito pesado. Quem é que pode fazer parte
da comunidade de Jesus. Então, essas histórias, essas parábolas do capítulo 15, elas são sobre perdidos e achados. São coisas que estão perdidas, coisas ou pessoas que estão perdidas, e elas vão ser sistematicamente achadas, né? Ou, como eu gosto de falar, apaixonadamente achadas. Mas é muito interessante, esses primeiros versículos de Lucas 15, eles dão um contexto maior. Nesses versículos, dizem que muitos publicanos e pecadores vinham até Jesus para estar com ele, para comer com ele. E aí os fariseus faziam, e aqui os fariseus nós não devemos entender necessariamente, né, como todos os judeus, mas uma seita ou um grupo dentro do judaísmo que era muito estrito no cumprimento da lei. E esses fariseus, vamos dizer, né, como é que Jesus senta e aceita comer com essas pessoas pecadoras, né, pessoas devassas, né? Então, esse que é o pano de fundo, esse conflito. E aí, o texto vai trabalhar 3 parábolas: a ovelha perdida, a moeda perdida e o filho perdido. E depois nós podemos conversar mais sobre o filho perdido. Mas esse é o contexto do capítulo 15. É muito interessante dizer que, primeiro, parece que essas histórias não foram criadas por Jesus, mas Jesus usa essas histórias que já eram conhecidas. E não eram conhecidas somente no mundo do judaísmo. Essa história existe em outros mundos também, em outras culturas. Só para dizer que o budismo tem uma história muito parecida sobre um filho pródigo, e também dentro do hinduísmo existe essa narrativa. E o Mahatma Gandhi, escreveu sobre o Evangelho de Lucas, capítulo 15, o filho pródigo. Então, só para dizer que essa história é maior do que a Bíblia, é maior do que o texto dos Evangelhos. Como sempre, uma partilha muito rica, né? Então, esse Evangelho, esses versículos que a gente está falando, ele está mais voltado exatamente para a última parábola, né, das 3 que você citou, que é a do filho pródigo, ou do filho perdido, como você trouxe. E a gente sabe que essa é uma parábola que é muito discutida, é muito refletida nas igrejas, das comunidades, né? Eu acho que eu já ouvi esse evangelho aí umas 30 vezes ou mais, mas claro que a gente sempre tem algo a aprender. E aí, como se trata de um evangelho já muito, muito conhecido, vamos dizer assim, para não dizer debatido, eu perguntaria para você, para começo de conversa, quais seriam os motivos que hoje levam os filhos, as filhas, né, para longe de casa? O que é que esse povo procura? O que é que esse povo encontra? A gente vê uma narrativa nesse evangelho aí que é muito curiosa, né, vamos por assim dizer. Mas o que você acha, tentando fazer uma ponte, né, que leva os filhos e as filhas para longe de casa? Então, no Evangelho é uma necessidade do moço, do filho mais novo. Ele pede para o pai a sua parte da herança e ele vai para longe. Então, é muito importante isso, né? Está em discussão uma família patriarcal, só tem homens, um pai e 2 filhos, tem uma herança, tem uma terra, uma propriedade, e é nesse âmbito. E o moço deseja muito sair. Ele pega a herança e vai para muito longe, para uma terra distante. Por isso esse texto tem esse ambiente internacionalizado. E o texto não dá nenhuma explicação por que o moço foi embora, né? Então, quando a gente ouve uma parábola, a gente tem que preencher a parábola. A parábola não diz tudo. A parábola é justamente isso, ela cutuca a gente para a gente completar com significado. Então, quando a gente vai trabalhar esse texto com uma comunidade, ou com um grupo de jovens, ou na catequese, é importante a gente deixar que as pessoas falem sobre isso. Por exemplo, essa pergunta sua, né? O que levaria um jovem a ir embora de casa? Parece que ele tinha tudo ali, né? Mas ele vai embora, ele vai para longe. E aí o texto vai dizer que esse rapaz se dá muito mal, que ele
perde a sua substância, o seu ser, quase querendo dizer a saúde dele, que ele é perdulário, ele é dissoluto em gastar a sua própria vida, né? E aí ele acaba numa situação precária, passando fome. Então, assim, se aproxima muito com muitas situações que levam filhos e filhas a saírem de casa por motivos diferentes, né? Às vezes é a estrutura da família que é opressiva ou violenta, pode ser porque, como tem um irmão mais velho, né? E aí, então, a herança, a propriedade vai para o irmão mais velho, então o outro não tem lugar, e aí ele sai para procurar. Pode ser por abuso, se é uma mulher, uma menina, né? Ela sai para fugir do abuso, né? Mas acontece muito que muitos desses jovens, quando eles saem para onde? Eles saem para lugar nenhum e vão ter que enfrentar precariedade. Muito interessante na história desse moço é que todo mundo fala mal dele. O pessoal já diz assim, ele foi na jogatina, ele foi beber, ele foi com as mulheres, ele foi com as prostitutas. E o texto não diz nada disso. O texto só diz que ele estragou a sua saúde, o seu ser, né? A palavra em grego é substância, ser. Mas todo mundo viaja nessas coisas, né? Eu acho que as igrejas jogam para dentro da história alguns conteúdos para controlar o jovem, para controlar os filhos. Concordo plenamente. Os filhos terem medo, né? Porque a bebida, o jogo e as meretrizes estão na cabeça de quem está lendo. Por isso que é importante a gente não extrapolar a mensagem, né? Mas esse moço, quando ele fica em dificuldade, porque nessa terra tem uma grande fome, ele tem que enfrentar a crise econômica lá para onde ele foi, ele vai procurar trabalho, ele acha qualquer trabalho, ele se sujeita a trabalhar com os porcos, né? Que era um animal considerado imundo dentro do judaísmo. Mas o moço encara. Então, assim, ler essa história na perspectiva do filho mais moço, não para salvar ele, mas para entender a trajetória dele. E aí nos cria a oportunidade da gente falar de muitas situações familiares que acabam gerando vontade dos jovens de ir embora, de tentar a vida, e infelizmente muitos desses meninos e meninas acabam em situações de precariedade, né? Em situação de fome e de mais violência. Maravilha. Nancy, você trouxe uma coisa para mim muito importante, né? Que a vida toda, quando a gente fala ou quando a gente refletiu sobre as parábolas, quase todas as parábolas deixam-se uma margem de interpretação muito grande. E isso meio que sempre me incomodou, mas entenda a palavra incomodar. Agora, por exemplo, nessa do filho pródigo, eu nunca consegui ficar do lado de um irmão ou do outro, né? Nunca consegui defender um e acusar o outro. Mas aí você falando agora, eu entendi que essa ideia das parábolas, de fato, desperta na gente uma provocação para que a gente tenha uma interpretação, tenha uma opinião. Infelizmente, a gente sabe que as lideranças, né, as lideranças religiosas, tendenciam muito o nosso pensamento quando está fazendo as reflexões. E é muito importante saber o que é falado, o que é tendenciado nesse caso, né? Esse foi um aprendizado que ficou para mim hoje. Posso dar um exemplo? Claro. Eu tenho um amigo, o André Muskov, ele escreveu um artigo que vocês podem encontrar na revista Ribla, né, Revista de Interpretação Bíblica, sobre masculinidades, em que ele pergunta, e se o filho pródigo fosse gay? E ele vai ler a história do filho pródigo a partir da experiência de jovens gays que não encontram espaço em casa, que têm que saem para lugar nenhum, vão para a precariedade, para a marginalidade, consomem a sua saúde, a sua substância. Então, nós não estamos defendendo os jovens, mas nós estamos dizendo que tem relações de estrangulamento, e é muito interessante você pensar isso. E se o
Hoje, muitas da juventude LGBTQIA+, sofre essa situação dentro de casa, estrangulada dentro de casa. Mas só sair de casa também não resolve. E aí a parábola dá mais um passo. Com certeza. E isso é uma realidade muito praticada, né? Principalmente nas pequenas cidades, nos interiores, que essa questão da homossexualidade ainda é um tabu muito grande para as famílias e para a sociedade local. É muito importante trazer sobre isso também. Mas aí, Nancy, a próxima pergunta seria muito em algo que a gente nunca ouviu profundamente falar, que é esse outro irmão. Quem é o irmão mais velho? Quem é a figura desse rapaz que fica com o pai e, de uma forma ou de outra, se sente meio que arredio com a volta do irmão e o pai o recebe com festa? Então, eu queria ouvir de você um pouquinho quem é esse outro irmão. E é esse irmão que vai dizer, mas pai, ele gastou tudo com as meretrizes. O texto não conhece nada disso, mas é o irmão mais velho que vai acusar, né? Como é que nós vamos receber o julgamento dele é isso, né? Que gastou tudo. E para legitimar a reclamação dele, ele joga uma questão moral. Gastou tudo com as meretrizes. Ah, bom, então tá certo, né? Se a gente pensar que essas histórias do Evangelho de Lucas, elas estão querendo pensar quem pode, quem não pode participar do Evangelho de Jesus, do movimento de Jesus, né? Então a gente entende a parábola, né? Tem aqueles que sempre ficaram dentro do judaísmo, e o filho mais velho vai dizer, eu sempre segui os mandamentos, e sempre fiquei aqui, nesse lugar. E esse irmão que foi para longe, que gastou tudo e foi se esbaldar com a mulherada, ele também pode entrar? Ele também vai ser aceito? Ele também pode participar? Então, são essas fronteiras que essas parábolas querem discutir, mas sem querer justificar ou idealizar o jovem. Ele se perdeu, ele se meteu numa confusão. E ele só se deu conta que ele podia voltar quando ele lembrou, os trabalhadores na casa do meu pai são melhor tratados do que eu estou sendo tratada aqui. Então eu vou voltar para a casa do meu pai e pedir para ser trabalhador, eu não quero mais ser filho. Então eu vou ser de segunda, terceira categoria. Mas essa é a proposta do texto. O amor de Deus que Jesus traz para nós é esse pai que recebe quem se perdeu, que recebe quem nunca não estava em casa, que recebe quem se arriscou, que recebe quem experimentou a precariedade, que recebe aquele que é diferente, aquele que não estava em casa sempre. Então, é essa avaliação que o moço faz, e por isso eu acho importante, quando você for ler esse texto com a sua comunidade, dá um pouco de espaço para o filho mais novo e olha as atitudes dele, né? Ele vai trabalhar, ele fez bobagem, mas ele foi trabalhar, ele avaliou a situação, ele sabia que ele não podia pedir para ser filho, e é ele que busca a volta. Não é o pai que busca, é ele que volta. E aí o pai vai dizer, não, você é filho, eu não vou te tratar como de segunda categoria. Eu acho que esse filho mais velho é esse segmento do cristianismo, judaísmo, que queria que quem sempre ficou em casa, dentro do judaísmo, tivesse o protagonismo, fosse o filho querido do pai. E não esse pai que trata todo mundo igual, né? Inclusive quem passou perigo na vida, mas que voltou. Então, esse menino é o invejoso, né? Mas também é aquele que afirma sua supremacia sobre os outros. Ele é correto. E ele não aceita que Deus acolha também quem se perdeu. A última, eu acho incrível como o tempo passa rápido, né? Nesse momento de roda de conversa. A gente está chegando no finalzinho, mas eu queria trazer, sem querer ser polêmico, mas eu queria trazer alguns questionamentos a partir de uma releitura, né? Ou de uma leitura mais provocadora desse evangelho. A gente percebe que
já tem um tempo que a gente fala sobre essas formas de ler a Bíblia, mas a gente vê que as questões de propriedade, de herança, de autoridade, ela está muito relacionada com esse poder patriarcal, né? E aí eu queria saber duas coisas de você. O que é que essa parábola nos propõe como alternativa? E também perceba que não tem mulheres no texto. Seria interessante a gente pensar em uma parábola que fale mais sobre masculinidades, né? Quem são esses homens? E aí a gente percebe, você comentou agora no finalzinho, mas não é uma parábola que fala muito de Deus, não tem muito a interferência, a presença, a ação do divino nesse evangelho, nessa passagem do evangelho. Como que a gente pode interpretar, traduzir e falar sobre tudo isso? A tradição, ela costuma interpretar esse pai como a figura de Deus, né? Deus. Agora, é muito interessante que no budismo, o pai sai atrás do filho, procurando o filho, querendo reencontrar o filho. No texto do cristianismo, no Novo Testamento, o pai não faz nada, o pai espera. Faz suas coisas e quando for de voltar, volta, né? O texto começa como um texto clássico patriarcal, um pai, 2 filhos, não fala de mulher, né? Mas tinha que ter uma mãe ali, alguém pariu aquele menino, né? E é só o filho mais velho que vai falar das meretrizes, mas de maneira indireta. O que é muito interessante nesse texto é que se no começo você está falando sobre a parte da herança, a propriedade desse mundo masculino, no final da parábola, o Deus que acolhe já não é mais essa figura do Deus todo-poderoso, distante, julgador, que te dá bênção ou castigo da maneira que você se comporta. Já não é mais essa divindade, esse Deus, mas é um Deus que acolhe, é um Deus que alimenta, que veste, que cuida e que festeja. E mesmo que no texto diga que aí o pai mandou os empregados, né, troca a roupa dele, dá uma sandália, bota um anel, a interpretação está aberta entre esse começo e esse final de um Deus que já não é mais o Deus que está ligado à herança e à propriedade e ao mundo masculino patriarcal, mas já é um Deus, né, do acolhimento na casa, né? E quem se perdeu pode voltar, tem lugar, tem espaço e vai ser festejado. Um menino uma vez perguntou para mim, na escola dominical, nessa história não tem mãe? Na história do filho pródigo. E eu perguntei para ele por quê. E ele disse, se tiver só pai, nunca mais entra dentro de casa. E se tiver mãe? A mãe vai dizer assim, entra, vai tomar banho que eu vou esquentar a janta. Então, o menino o menino da favela, no Rio de Janeiro, abriu com a sua experiência de vida, de pais ausentes ou violentos, e de uma mãe que manda a gente entrar, tomar banho, que eu vou esquentar a janta. Então, essa outra divindade que manda a gente ir tomar banho, quando a gente quebra a cara na vida, vai tomar um banho, que eu vou esquentar a janta. Então, eu acho que é um Deus mãe, né? É um Deus mãe e um Deus de festa. Venham, vamos festejar, porque o menino quebrou a cara, tentou, não deu certo, mas venha, o seu lugar aqui, e é isso que nós temos a afirmar com esse evangelho. Que maravilha, Nancy. Eu particularmente gosto muito da ideia de pensar Deus como mãe, né? Eu acredito que é uma coisa que me contempla muito. Eu já falei isso aqui outras vezes também, mas é sempre bom rememorar, reviver e até sentir essa perspectiva de um Deus que é mãe. Muito bem, meu povo. Muito obrigado, Nancy. Obrigado a todos e todas que nos acompanham, que nos acompanharam até aqui. E esse evangelho conclui falando de festa, né? Por isso, eu quero deixar com vocês a música do nosso companheiro, nosso irmão Zé Vicente, que está dentro desse contexto da festa. Beijo no coração, excelente domingo. Boa noite, Darlan. Obrigada. Tchau, pessoal. Permanecemos na caminhada. Beijo no coração. Tchau, tchau. Abre a porta, minha gente, ai, 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 lua cheia quer entrar. Faça a roda no terreiro, canto novo eu vou
estrela pequenina, ai, 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 na janela apareceu, acenou para esse povo que na dor não se rendeu, iluminou cada olho, ai, 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 e a noite se escondeu. Iluminou cada olho, ai, 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 e a noite se escondeu. Sol nasceu no oriente, ai, 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 fez botão abrir-se em flor, deu coragem à nossa luta, fez brilhar o nosso amor. Dança, dança, minha gente, ai, 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 alegria já chegou. Dança, dança, minha gente, ai, 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 alegria já chegou. Fui ao Rio de Janeiro, ai, 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 passei nas Minas Gerais, fui conhecer as folias desse povo que é de paz, fui cantar com os meus parentes, ai, ai, lá pras bandas de Goiás, fui cantar com os meus parentes, ai, ai, lá pras bandas de Goiás. Liberdade abriu as asas,